Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, boa noite. Quero convidar a todos que nos ouvem, que nos assistem, a estar unidos conosco agora em oração, dando início ao nosso estudo, amém? Ao qual estaremos falando sobre se revestindo da armadura do mais valente. O que significa isso? Já tenho falado desde o primeiro dia, lá no livro de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 21, Jesus fala da armadura do valente e da armadura do mais valente. E aí nos traz a revelação, o próprio Jesus, de quem é o valente, de quem é o mais valente. Amém? Então, o intuito desse estudo, meu irmão, minha irmã, é de levar luz, levar conhecimento, levar revelação, levar discernimento à igreja do Senhor, a fim de que os amados estejam preparados, estejam fortalecidos, estejam armados, com toda a armadura de Deus, para enfrentar o forte inimigo vingativo e cruel, pelo qual luta dia e noite contra as nossas vidas, para tentar nos destruir, Então, ou seja, é uma realidade, não é um acaso, é um fato. Então, às vezes eu vejo crentes falando, eu não tenho que estar preocupado com o diabo é preocupado, são de Deus, sim. Olha, mas eu como cristão e como templo, casa, morada de Deus, preciso ter conhecimento de como ele age, de quais são os planos dele contra a minha vida, meu ministério, minha família, meu casamento, minhas finanças, meus negócios, para que eu possa me opor a Satanás pelo poder do nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos estar orando? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero nessa hora, junto com meus irmãos e irmãs que nos ouvem, que nos assistem, aqui na cidade de Pederneiras, também meus irmãos e irmãs lá da cidade de São Paulo, no Chile, nos Estados Unidos, em outras cidades e nações, aonde, Senhor, esta live venha a ser ouvida e vista. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o amado Consolador, o Espírito Santo, leve, Senhor, ao coração deste homem, desta mulher, deste jovem, luz, conhecimento, revelação, discernimento, a fim de que, meus irmãos, Pai, ó Deus, sejamos fortalecidos, revigorados pelo poder do Espírito Santo, para que a gente tenha sempre o que responder, Pai. Aqueles que questionam a razão da nossa fé e resistirmos às portas do inferno. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Quero dar de antemão, mandar um beijo no coração dos meus irmãos aí de São Paulo, São Bernardo do Campo, Diadema. Amém? Todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, que têm acompanhado os nossos estudos, glória seja dada ao nome do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Amém, amados? Glórias a Deus. Quero convidar meus irmãos também para o culto de quinta-feira, o culto profético, o culto ao qual tem sido uma bênção, amados. Nós não temos feito os nossos cultos presenciais na igreja de quinta-feira, temos realizado os nossos cultos por meio de live, na quinta-feira, que começa às 19h30, e você é nosso convidado. Convido você a participar, prestar o seu culto, você que deseja, que quer, você que é membro da igreja, venha se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. A palavra de Deus diz, em Romanos 14:17, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Amém? Então se fortaleça na palavra, se revista do poder na palavra, em nome de Jesus. Então, quinta-feira nós temos o nosso culto às 19h30. Na sexta-feira nós também temos a continuação desse estudo, que é às 20 horas. Não perda, se você pode, tem disponibilidade, esteja nos acompanhando, esteja junto conosco, crescer em graça e conhecimento. Em nome de Jesus. Glória seja dado ao Senhor. Glória seja dada ao Senhor. Aleluia, aleluia. Amém, amados? Glórias a Deus. Quero também pedir aos meus irmãos que nos ouvem, que nos assistem, você que é assíduo, um ouvinte assíduo, o irmão da igreja, membro da Igreja Apostólica Cristo é Resposta, se desejar em seu coração, com alegria, com amor, o entendimento, dizimar, ofertar
entre em contato conosco, nos ajude com essa obra. Essa obra é de Deus, amados. Esta obra é de Deus, né? Já quase 2 anos que vai, 1 ano e 7 meses, né? Se não me falha a memória, que está essa pandemia, essa praga que tem assolado toda a terra. E graças a Deus até aqui o Senhor nos tem ajudado, mas precisamos das ajudas dos irmãos com muitas coisas, amados, porque há muita gente desempregada, há muita gente precisando de ajuda, há muita gente que nos procura. E eu peço que você que me ouve, que quer, que deseja, que tem condições, que está trabalhando, olha, pastor, eu queria enviar ao seu ministério uma oferta, queria dar um dízimo aí, dizimar, né? Você que tem entendimento, você que é cristão, você que ama a obra de Deus, e esta obra foi o Senhor que abriu, o Senhor que tem respaldado, e através disso nós temos visto milhares de vidas salvas, libertas, famílias restauradas, e o Evangelho da verdade, porque há um Evangelho aí que está sendo pregado que não é a verdade, é meia verdade, né? A mentira vestida de verdade, tá? Então a mentira vestida de verdade, ela continua sendo mentira, né? Até a história do poço, do lago, né? Onde a mentira convida a verdade para nadar e convence a verdade a nadar com ela naquele poço, e depois pega as roupas da verdade e se veste, né? Mas ela era uma mentira e saiu pelo mundo, né? Parecendo verdade, mas era mentira vestida de verdade. E hoje nós temos muito evangelho sendo pregado assim, parece ser a verdade, mas não é, uma mentira. Por trás está o engano, por trás estão os interesses humanos, está interesse, né, financeiro, interesse pelo aquilo que as pessoas têm, pelo aquilo que as pessoas podem atribuir a eles, a sua família, ao seu ministério, né, não somente na questão monetária, mas também em tantas outras coisas. Né? Amém? Então eu te convido, a se sentir no coração, se o Espírito de Deus falar com você, enquanto o estudo está sendo dado, sentir no teu coração de nos enviar uma oferta, uma ajuda, uma oferta voluntária, uma oferta de cheiro suave, uma oferta de gratidão. Entre em contato por meio da página da igreja, ou do zap da igreja, da página da pastora ou da minha, e nos ajude com esta obra. Precisamos, amados, precisamos da ajuda daqueles que com coração sincero servem a Deus. Amém? Glória a Deus. Quero dar continuidade da onde nós paramos. Tá ok? Vamos lá. Aleluia. Aleluia. Paramos aqui em Mateus, né? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Tá? Versículo 21 ao 23 nós vamos ler, foi o que Jesus falou àquele povo que estava ouvindo ele, acompanhando ele. E Jesus disse assim em Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo poder do seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Amém? Então nós vemos aqui Jesus falar, amados, que nunca esteve com aquelas pessoas, embora eles tenham feito, né, proezas, tenham feito coisas que são poucas que conseguem realizar. Curar enfermos, expulsar demônios, né, e anunciar o Evangelho com poder, mas Jesus disse, disseste bem em meu nome. Então, ou seja, não era no nome deles, nem na capacidade humana deles, nem do poder intelecto deles, mas era no poder do nome de Jesus que as coisas aconteceram. Mas Jesus diz a essas pessoas, afastem-se de mim, vocês, né, que sempre praticaram o mal, né?
E Jesus diz, vocês usaram o meu nome, mas eu nunca tive com vocês, né? Então essas pessoas, por que Jesus fala assim com elas? Porque elas nunca se submeteram ao governo dos céus, ou seja, ao governo de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Talvez alguns por algum tempo se submeteram, mas depois, amados, no decorrer do tempo, que o grande problema nosso, igreja, filhos de Deus, é o tempo. Há muita gente que começa bem e termina mal, acaba desviado, voltando para a bebida, para as drogas, para o adultério, para a prostituição, para a vida do engano, da idolatria, da feitiçaria e tantas outras coisas. Você está aqui, está me ouvindo? Talvez você que está me ouvindo conhece pessoas assim, né? Começaram muito bem, talvez pessoas até que levou você para Jesus, mas hoje estão no mundo. Ou talvez já partiram do mundo sem Jesus, sem salvação. Coisa triste, né? Então o Senhor disse que é impossível, né? Impossível duas pessoas andarem juntas se não forem de comum acordo. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Então, para que Deus esteja comigo e eu com Ele, né? Aquilo que Jesus fala em João 15, versículo 7. Se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pode pedir o que quiser que vos será concedido, e nisso será glorificado o meu Pai. Então, ou seja, uma situação, uma imposição da parte de Deus para que as coisas deem certo, sejam respondidas, quando oremos a Ele, é que a palavra dele esteja em nós, tá? E a palavra de Deus já não regia mais a vida dessas pessoas em Mateus capítulo 7, a partir do verso 21. Mas eles continuaram usando o nome de Jesus, usando o dom que Deus lhes deu. Olha, entenda uma coisa, os dons e a vocação são irrevogáveis. Esse tem sido o grande problema de muitas pessoas. Eu estou em adultério, mas Deus está me usando. Eu ando na mentira, eu ando na falsidade, na intriga, eu ando na fornicação, na prostituição, eu ando na prática da pornografia, eu ando na prática do engano, mas Deus está me usando. Deus me ama, Ele está me usando. Não, querido. Você está usando o dom que Deus te deu. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 29, diz, porque os dons e a vocação são irrevogáveis. Aquele que Deus deu, Deus não toma, mas naquele dia Ele vai pedir conta disso, e Ele vai te dizer, eu nunca estive com você. Eu nunca estive, simplesmente você usou o meu nome, usou o nome de Deus. Usou o nome de Deus. Então, embora essas pessoas sejam crentes, elas estão sob a influência de Satanás. Falam de Deus, cantam o nome de Deus, pulam, choram, fazem, né, manifestações que são manifestações aos olhos parecerem verdadeiras. É umas coisas dela. Então, ou seja, é necessário que as pessoas entendam que para eu, né, ter a presença de Deus na minha vida, eu preciso me submeter a Deus, a sua palavra, ao seu Espírito Santo, para que essa permanência, né, para que essa presença se torne permanente na minha vida. Amém? Vamos falar um pouco agora, né, a questão da armadura, pelo qual é o foco, a síntese desse estudo. Tá ok? O nome do estudo é Se Revestindo da Armadura do Mais Valente. Então, queridos, eu quero que você abra a tua Bíblia, se você tiver com a tua Bíblia aí ao lado, pegue a sua Bíblia aí na Epístola de Efésios, escrita por Paulo. No capítulo 6, e vamos ler a carta escrita por Paulo, que ele fala a respeito da armadura de Deus. Ele diz assim, portanto, estejam preparados, usem a verdade como cinturão, vistam-se com a couraça da justiça, calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz, elevem sempre a fé como escudo, para poderem proteger de todos os dardos de fogo do maligno, e recebam a salvação como um capacete e a palavra de Deus como espada que o Espírito Santo
Isso já na linguagem da NTLH, que é uma linguagem de hoje, tá? Então, ou seja, nós vemos aqui Paulo descrevendo a armadura de Deus. E Paulo aconselha que nós nos revistamos de toda essa armadura. Vemos que o cinturão, né? O cinturão, vamos começar aqui pela parte de sustentação, que o que dá a sustentação na calça, tá? Que vai sobre metade do teu corpo, tá? É o cinto. E Paulo descreve aqui, né? O cinturão da verdade, a couraça da justiça, as sandálias da preparação do evangelho da paz, o escudo, né? Que é a fé, né? O capacete da salvação, né? Que é a espada do Espírito. Mas o que representa, queridos, essas peças? O que elas querem dizer? O que Paulo está querendo nos revelar, nos ensinar, nos esclarecer por meio disso, né? Quando Paulo escreveu a carta à igreja de Éfeso. Quando Paulo escreve essa carta, Paulo estava preso na cidade de Roma. A carta aos Efésios, né, uma igreja que foi fundada por Paulo e traz a maior das revelações do mundo espiritual, tanto do mundo físico como do mundo espiritual. Ela foi escrita em Roma, quando Paulo esteve lá preso, né, sobre a ordem do imperador Nero, tá? E Paulo ali, ele ficava dia e noite, né, sobre os cuidados, sobre a vigilância de 2 soldados romanos, em que muitos deles Paulo ganhou para Jesus Cristo. Por isso Paulo abre uma igreja dentro de Roma, né, com a ajuda de Nero. Nero foi um grande ajudador na questão, né, da abertura da igreja de Jesus Cristo em Roma. Né? Nero contribuiu muito. Então, ou seja, aqueles soldados, eles iam ter com Paulo. Eles iam ter com Paulo. E Paulo, então, prestava atenção, né? Prestava atenção. E Paulo escreve a carta à igreja de Éfeso, nesse período, nessa situação, circunstâncias pelo qual ele se encontrava ali, preso no cárcere em Roma, né? Agora, reflita comigo acerca das grandes batalhas espirituais pelas quais, né, ele, Paulo, já tinha passado. Porque as batalhas físicas e as batalhas espirituais, elas se parecem muito. Muitas vezes as batalhas espirituais são muito mais ferozes, né? Elas são muito mais brutais do que uma batalha física, tá? Eu já tive batalhas espirituais de ser levado para o médico, ter que ir para o hospital, porque por ficar com a mão estendida aos céus, horas, orando, intercedendo, não aguentar depois abaixar o braço, né? Ter que tomar injeção, ter que tomar remédios para que eu pudesse voltar ao normal, a minha saúde ser restabelecida, tá? Então eu creio que o Espírito Santo, ele inspirou Paulo. Ele trouxe essa revelação, esse discernimento a Paulo. Eu quero ler com você no livro de Isaías capítulo 59, o versículo 16 e o versículo 17, onde nos traz uma revelação muito grande. Olha o que o profeta Isaías diz. Ele diz assim: ele ficou espantado quando viu que não havia ninguém que socorresse o seu povo. Então, com a sua própria força, ele venceu. E por ser o Deus justo, conseguiu a vitória. O Senhor vestiu a couraça da justiça, pôs o capacete da salvação, a vingança lhe serviu como roupa, a ira foi a capa que ele usou. Aqui nós vemos então algumas peças da armadura de Deus, ao qual Isaías descreve que o Senhor usou na batalha, que ele usa na batalha,
Você está me entendendo? Então ele fala do capacete, ele fala da couraça, ele fala da espada, que é a palavra, né? Então ele traz essa revelação a nós, amados. Então Paulo, o apóstolo Paulo, ele viu na armadura usada pelos soldados romanos uma ótima ilustração para a proteção do crente. O crente que tem conhecimento do mundo espiritual, o crente que tem comunhão com Deus, o crente que leva o evangelho a sério, o crente que entende, queridos, que a sua luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principado, potestade, trono, dominadores, forças malignas que agem nas regiões celestes. Então Paulo usou cada peça da armadura espiritual para representar, amados, representar um atributo do caráter de Jesus. Que, pastor? Paulo usou cada peça da armadura de Deus para demonstrar, né, o atributo do caráter de Deus, do caráter de Jesus Cristo, e que deve ser usados por cada um de nós cristãos, amados, a fim de que tenhamos a vitória sobre Satanás e seus argós, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos dar início agora, né, as peças da armadura, cada delas tem um propósito, e a primeira que nós vamos falar é da couraça da justiça, né, que cobre o tórax, né, que cobre o nosso abdômen, as nossas costas, né, o frontal, e a dianteira e a traseira. Tá? O coração, que é a couraça da justiça. A primeira peça que nós vamos estudar aqui nessa noite. Talvez não dê para estudar outra no dia de hoje, mas vamos estudar, falar um pouco sobre a couraça da justiça, tá? A couraça da justiça, amados, ela constitui-se em duas partes. Uma era frontal, que cobria o tórax, e a outra posterior, que cobria as costas, né? Esta peça protegia os órgãos vitais do corpo. Ela tinha incumbência, né, de proteger os órgãos vitais, pulmão, fígado, coração, rins. Então, ou seja, os órgãos que são vitais no corpo humano. Então, quando Paulo falou em couraça da justiça, ele deveria ter em mente, amados, a retidão, principalmente, né, na nossa justificação, a justiça que nos é imputada, né, a nós cristãos por Jesus Cristo, sem a qual ela, né, não é o crente, o cristão, não é considerado justo diante de Deus e nem pode receber o Espírito Santo, que o faz pensar, sentir, agir em retidão. Nós cristãos precisamos, amados, confiar na justiça e praticar a justiça. É uma das coisas pelo qual Jesus, né, fala em segunda instância, quando ele diz aos seus filhos, ao seu povo, à sua igreja, aos seus discípulos. Mas, lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai antes o reino de Deus e a sua justiça. Então, ou seja, precisamos praticar justiça, precisamos buscar a justiça de Deus e praticar a justiça de Deus. Amém? Praticando, amados, justiça e tendo em vista que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, eu e você que me ouve, que me escuta, que me assiste, fôssemos feitos justiça de Deus. Está escrito em 2 Coríntios 5, 21, né? Em que Paulo fala sobre isso, e eu quero ler esse versículo junto com você. Se você tiver com a tua Bíblia fácil aí, abre aí 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Fala assim: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele, né, nós fôssemos justiça de Deus. Então a justiça de Deus se fez na minha e na tua vida
através de Jesus Cristo, para que o pecado não fosse imputado em nós. Fomos perdoados. Então, para vencer o mundo, o pecado e o diabo, nós cristãos, nós filhos de Deus, igreja, né, o crente, não consegue vencer por meio da sua própria justiça, mas sim por aquele que nos justifica, que é Cristo. E sendo justificador daqueles que são justificados por ele. Então, ou seja, Jesus nos justifica, mas sem, né, a justiça que vem de Deus, amados, não tem como. Nós não somos justificados por meio da nossa própria justiça. Nós somos justificados por meio da justiça de Deus, né? A justiça do seu reino. E essa couraça que blinda o coração dos nós cristãos, né, dos crentes, contra o pecado, contra as acusações do inimigo e todo tipo de situação pelo qual Satanás vai tentar, né, vai tentar fazer com que o cristão venha se embaraçar, venha abrir brechas, portas, né, na sua vida. Amém? Então, a primeira peça que nós vamos estarmos lendo, estudando nessa noite, é sobre a couraça da justiça, a couraça que nos protege, que cobre, que sela, que blinda o meu e o teu coração. O rei Salomão, lá no livro de Provérbios, né, capítulo 4, ele diz assim, de tudo que se deve guardar, no versículo 23, de tudo que se deve guardar nessa vida, guarda tu o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, é um cuidado que temos que ter com o nosso coração. Jesus disse assim, cuidai para que os vossos corações não se sobrecarreguem, né? Não se sobrecarregue. Então, ou seja, com as coisas deste mundo, porque há pessoas que acabam, amados, abandonando a fé, desistindo da salvação, porque vão deixando que o coração seja inundado por coisas que não agregam valores a nada. No reino de Deus. Então, aquilo que, irmão, o Paulo fala lá em Filipenses 4, a partir do verso 8, somente o que é puro, verdadeiro, honesto e boa fama, se há alguma verdade, se há algum louvor, se há alguma virtude, então nessas coisas pensar e praticar. Então, ou seja, eu não vou ouvir, eu não vou ver, não vou assistir, não vou praticar aquilo que não agrega valor na minha vida. O que eu estou aprendendo? Estou aprendendo alguma coisa? Isso está me ensinando alguma coisa boa, não é? Quem está ensinando para mim? O que está ensinando? É boa? Não, então não serve para mim. Tá? Não serve para mim. Segunda peça da armadura é o cinturão da verdade. Eu creio que vai dar tempo da gente falar, porque eu tenho por média, dá 40 minutos de estudo, né? Entre oração, anúncios, recados, 40 minutos de estudo, para não ficar enfadonho e você guardar, lembrar. Passou disso, aí as pessoas já começam a sair, amém? Mas o intuito é que você seja agraciado, seja enriquecido com o conhecimento da palavra de Deus. Então nós vamos falar um pouco também, agora, sobre a segunda peça da armadura de Deus, que é o cinturão da verdade, né? O cinturão da verdade era uma faixa larga de couro, né, colocada em torno da cintura do soldado, do guerreiro, né, para afirmar as outras peças, para segurar as outras peças da armadura que estavam sobre o corpo do soldado, para dar sustentação à espada. Igualmente, amados, a verdade, a revelação divina, e é o fator primordial na vida do cristão. Ela liga Jesus, né? Ela nos liga a Jesus. Eu quero ler com você Isaías capítulo 11, versículo 5, que diz assim, ó,
com justiça e com honestidade. Ele governará seu povo. Então, ou seja, com justiça e com honestidade. Duas qualidades que precisam, né, ser geradas, ser manifesta na vida cristã, na vida dos crentes, nós, filhos de Deus. O quê? Honestidade e justiça. Ou justiça e honestidade, né? A justiça foi o cinto dos seus lombos e a verdade o cinto dos seus rins. Então, isso possibilita o cristão para que ele pratique a palavra de Deus e faça uso dela para se proteger do inimigo e seus subordinados, seus ajudadores. Amém? Então, a segunda peça que nós acabamos de ver é o cinturão da verdade, que sustenta, dá sustentação, né? Em nome de Jesus. A terceira peça dessa armadura, em que o apóstolo Paulo cita, e que Isaías também fala dela, se encontra lá no Evangelho, né? Se encontra no Velho Testamento, né? Em Isaías 59, é as sandálias do Evangelho da Paz, também profetizado por Isaías, né? Está lá no livro de Isaías, se não me falha a memória, é 57, verso 2, que diz, 57, 7, ou é 57, verso 2, não lembro agora. Mas Isaías diz assim: quão suaves são os pés daqueles que anunciam boas novas e que dizem a Sião, o teu Redentor vive, o teu Redentor vive. Oh, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Então as sandálias dos soldados romanos eram feitas, amados, com cravos e couro na sola, para dar mais apoio nos pés e na hora da batalha. Essa peça, pelo qual Paulo aqui descreve, ela tinha a finalidade de proteger, né, os pés do soldado, aonde quer que ele fosse, aonde quer que ele estivesse andando, os pés dele eram protegidos, né? Então, amado, o Evangelho é boas novas de salvação em Cristo Jesus, que produz paz. Paz com os homens e paz com Deus. O Evangelho não leva a confusão, divisão, rebelião, intriga, discórdia, como muitas vezes nós vemos isso por meio de rede de televisão, né? Por meio de mídias sociais, né? Facebook, WhatsApp, Messengers, pessoas usando, né, o Evangelho para atacar outras. Então isso é o fruto da justiça em Cristo, que produz equilíbrio e bem-estar, saúde espiritual, mental e emocional. Isaías capítulo 52, versículo 7, é o que eu citei agora há pouco, diz assim: quão bonito é ver um mensageiro correndo pelas montanhas trazendo notícias de paz, boas notícias de salvação. Ele diz a Sião, o seu Redentor, o seu Deus e Rei reina. Amém? Glórias a Deus. Oh, louvado seja o Senhor. Outra peça, olha, glória a Deus, está dando para a gente falar sem precisar correr, sem precisar nos atropelar. Amém, queridos? A quarta peça que nós vamos falar da armadura de Deus, ao qual Deus nos convida a nos revestir dela, é do escudo da fé. É onde a fé serve como um escudo. As mentiras do diabo, os projetos, as armas forjadas por Satanás bate e caem por terra em nome de Jesus, né? O escudo da fé, ele é usado pelo exército romano e tinha, né, em torno de 1,20 m de altura e 60 de largura. Era feito de madeira, revestido de couro molhado para apagar as flechas incandescentes lançadas pelo inimigo. As bordas do escudo permitiam que os soldados encaixassem um no outro, né, e avançassem
na linha de ataque contra os seus adversários. Essa peça, amados, de defesa e ataque, representa a nossa fé em Deus. A nossa fé em Deus, que domina, que controla, que dirige todos os aspectos da vida do crente, né? A fé tem a capacidade de proteger o crente contra todos os dardos inflamados de Satanás, tá? A fé paralisa o ataque do inimigo. Mentiras, acusações, blasfêmias, desejos pecaminosos, dúvidas lançadas no coração pelo maligno, né? Para atingir a vida do cristão. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Ainda dá tempo de nós falarmos um pouquinho, me perdoe, porque eu estou com irritação na garganta. Por isso que estou tomando tanta água. E estou com um pouco de dificuldade para falar. Amém? Os irmãos me perdoem. Vamos falar um pouco também sobre o capacete da salvação, né? Capacete da salvação. O capacete romano era uma peça de metal revestida de couro grosso, mas usada para proteger os soldados dos golpes de lança, de flechas, né? De espada. E também, né? Proteger a cabeça do soldado dos dardos inflamados. Agora, trazendo isso para o mundo espiritual, simboliza a salvação, o capacete da salvação, porque protege a cabeça, né? É uma expressão da graça divina que só pode ser recebida mediante a fé em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ela atua sobre a mente do cristão, né? Como um capacete que protege das mentiras e artimanhas, né, do inimigo. Então, ou seja, é de suma importância nos revestirmos destas peças, fazer esta oração todos os dias. Ela está descrita, querido, olha, essa armadura, ela está todinha descrita lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do verso 10. Quando Paulo diz, no demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Então, ou seja, ali está a armadura que você deve todos os dias, antes de sair de casa, para ganhar o pão de cada dia no seu trabalho, né? Se revista da armadura de Deus, ore, agradeça a Deus, faça isso por fé, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, não vamos parando por aqui hoje, tá? Vai ficar ainda a espada do Espírito. Nós vamos parar aqui na espada do Espírito, que simboliza a palavra de Deus, inerrante e infalível. Que na sexta-feira estaremos dando continuidade. Amém? Que é uma das peças importantíssimas, porque ela tanto ataca como defende. Amém? Fazer uso dessa espada, fazer uso da palavra, saber manejar bem, né? Paulo fala a Timóteo, né? Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, lá em 2 Timóteo 2,15. Amém, queridos? Então eu quero orar, encerrando, agradecendo a Deus pela vida de cada um que estiveram conosco até agora, nos acompanhando, nos assistindo. Amém? Espero que você medite um pouco no que você ouviu, aqueles que nos têm acompanhado, aqueles que têm nos ouvido, e aplique isso na sua vida, não somente ouvir, aplique na sua vida. O Evangelho é vivência, não é somente falância, precisa ser vivido, precisa ser praticado. Amém? Que o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, o amor do Deus Pai, do Deus Filho, seja hoje e para todos sempre com a amada Igreja do Senhor, e todos juntos digam amém. Não perda quinta-feira o nosso culto profético, ao qual o pastor Luiz Henrique estará pregando,
e ministrando uma boa palavra do coração de Deus ao teu coração. Shalom Adonai, um beijo no coração dos meus irmãos aí da cidade de São Paulo, de Pedreneira, do Chile. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquem com Deus. A paz do Senhor, queridos.